A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao seu programa Falando de Bíblia. Hoje o programa Falando de Bíblia vai abordar algo muito importante. Eu sei que esses vídeos não têm muita visualização, porque se não tiver um título que seja chamativo de refutação às heresias atuais, algo do tipo, eles não têm visualizações. São poucas visualizações. Eu lamento muito por isso. Gostaria que, assim como o vídeo de refutação às heresias tem muitas visualizações, eu gostaria que também de formação católica tivesse muitas visualizações. Porque mostra o interesse dos católicos em aprender sobre a sua fé. Mas infelizmente não é assim, não é? Então, não tem o que fazer. A gente não vai ficar só numa tecla falando só da refutação, só da refutação, só da refutação, só da refutação. Porque até mesmo a refutação não é infinita, né? Mas veja, quantas pessoas, se você já foi a velório, quantas vezes vocês não já viram pessoas que morreram de tragédias, de acidentes, ou que tiraram a própria vida, e pessoas chegar para confortar a família e dizer: tem nada não, mulher, tem nada não, homem, tem nada não, rapaz, moça. Foi Deus que quis assim. Você já ouviu esse provérbio? Até mesmo em celebrações, em missa de sétimo dia, um inscrito no nosso canal falou para mim assim, né? Um inscrito no nosso canal falou assim para mim: irmão, eu fui a uma missa de sétimo dia, onde o padre disse de um rapaz que tinha tirado a vida, própria vida, onde o padre disse: não, o fulano está no céu intercedendo por nós. Disse esse irmão, terminando a missa, chamou o pai, foi atrás da família, chamou o pai e disse: olha, você sabe que o padre falou não é correto. Ele está no céu se, no momento que ele foi tirar a própria vida, nos segundos restantes de sua vida, aqui, se ele se arrependeu. Aí o pai olhou para ele e disse: eu sei que o padre estava errado. Vejam, meus irmãos, até o povo que vai, até o povo que escuta algo assim, sabe que quando o padre ou a pessoa que morreu no adultério, a pessoa que morreu, não é, que se embriagou e saiu dirigindo em alta velocidade e bateu e morreu, dizer que isso é vontade de Deus, dizer que isso foi Deus. Então o programa hoje, Falando de Bíblia, vai abordar esse assunto com Bíblia, tá? O que nós falamos aqui nesse canal, nos nossos canais aqui no YouTube, nós mostramos com Bíblia. Provamos na Sagrada Escritura, certo? Então o programa Falando de Bíblia hoje vai falar desse assunto, muito importante, né? Eu já fui em muitos velórios onde pessoas chegaram e disseram: olha, foi a vontade de Deus, ou então Deus levou. A pessoa morre, né? De tragédia, alguma coisa. Olha, Deus levou. Foi assim, foi desse jeito que Deus quis. Será que foi isso? Isso era a vontade de Deus? Qual foi a vontade de Deus, segundo as Escrituras, segundo os pais da igreja? É que nós morramos de morte natural. A Bíblia Sagrada diz que Moisés, cheio de vida, completou seus dias e ele, Eliseu, e ele morreu. Não é? Nenhum que morreu dentro da Bíblia disse que Deus levou. Diz que Deus levou. Nós vemos Estevão dizendo: Senhor Jesus, quando estava sendo apedrejado, né? Estava sendo assassinado, os seus segundos finais de vida: Senhor, em tuas mãos entrego a minha alma, ou seja, entrego o meu espírito. Igual Jesus na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então há essa chance. E eu quero citar, antes de nós entrar na Bíblia aqui, esse programa hoje todo especial falando disso, programa Falando de Bíblia, não é? Se esse programa tiver muitas boas respostas na audiência, nos nossos canais aqui no YouTube, nós vamos continuar com esse programa maravilhoso, abordando vários temas. Vejam só. Uma vez, uma mulher de preto, por repetidas das vezes nas missas de Dom Bosco, ela ia e sentava no último banco na igreja, no templo, para a Santa Missa. E aquela mulher passava toda a missa chorando. Chorando. Quando foi um dia, a terceira vez, Dom Bosco, depois que terminou a missa, foi falar com a mulher.
Perguntou à mulher por que ela só vestia preto e porque ela chorava, era a missa inteira chorando. Ela disse, é porque meu marido se matou e sei que está no inferno. Conheça a doutrina da igreja. Dom Bosco disse, mulher, levanta, enxuga tuas lágrimas e reza pela alma do teu marido, pois ele não está no inferno. Ele está no purgatório. A mulher se ergueu e disse, mas como assim, padre? Dom Bosco disse, na hora em que ele se jogou daquela ponte, antes dele cair no chão, entre a ponte e o chão, ele se arrependeu e gritou por Nossa Senhora. Seja, meus irmãos. Esse nosso irmão disse, um inscrito aqui no canal, disse aquele pai, olha, só se ele se arrependeu nos segundos finais, nos restos finais de sua vida, nos momentos finais, no término, nos segundos de sua vida. E aquela mulher nunca mais chorou. Passou a rezar pela alma do marido. Então, para nós mostrarmos que, mesmo a igreja, ela é perfeita quando celebra a missa do sétimo dia por pessoas que foram adúlteras, assassinas, ladrões, bêbados. Por que a igreja reza? Na esperança de que nos seus momentos finais de vida tenha se arrependido. Como este homem, como o marido dessa mulher que se atirou da ponte embaixo, antes de tocar o solo, se arrependeu e gritou pela Virgem Maria, socorrei-me, Santa Mãe de Deus. Foi para o purgatório. Entende, meus irmãos? Então, por isso que a igreja... Ah, mas se o sujeito não se arrependeu, e aí, como é que faz? A missa é errada de sétimo dia para aquela pessoa, e se ela estiver no inferno, a missa vai ser inválida? Vai ser válida a missa? Sim ou não? Como é que acontece? Acontece que se aquela pessoa que foi adúltera, que morreu no adultério, não se arrependeu nos momentos finais de sua vida, e ela foi para o inferno, a missa que foi celebrada em intenção dela, ela estando no inferno, não vale, foi para todas as almas que estão no purgatório. Não existe missa em vão. Não existe intenções em vão na Santa Missa. Está compreendendo? Está entendendo? Como é rica a nossa fé? E tem pessoas que ficam, sem conhecer a nossa fé, julgando a nossa fé. Como é o caso de hereges, das heresias. E de tantos outros que falam bobagem sem conhecimento. Até mesmo católicos. Esses dias teve que bloquear um católico. Não é? Porque ele se diz católico, né? Mas segundo as aparições falsas, porque a aparição tem que ser reconhecida pela igreja, para poder darmos vereditos às revelações da Virgem Maria, as aparições, chegou dizendo que não sei onde, para lá, por lado da Bahia, que nem quero saber onde é. O sujeito está dizendo que a Virgem Maria aparece para lá, dizendo que no tempo dos dois papas na igreja, um papa ia colocar heresia. Aí ele citou que era o Papa Francisco, que colocou pato e mama, que colocou a imagem de Lutero. Quando Jesus fala, meus irmãos, quando tiver a abominação da desolação no lugar santo, o leitor entenda, Jesus está fazendo a referência, e Paulo explicou isso de Jesus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que não é agora o tema, capítulo 2, versículo 3. Ninguém vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e se manifestar o filho da perdição que se sentará na casa de Deus, no lugar de Deus. Ou seja, um falso papa, um anticristo, sentar, expulsar o papa de lá e tomar a cadeira do papa. Essa é a abominação desoladora no lugar santo. Onde todos vão saber, todos nós vamos saber, de um papa falso que vai ser colocado lá no Vaticano, quando os países que lutam, que estão em guerra, que têm a ambição de tomar o mundo, chegarem a Roma, vai ser isso. Assim como o Papa andou, os 32 papas da igreja, eles não tiveram uma sede. Era nas catacumbas debaixo da terra. Entende? Só que no Papa número 32, São Melquiades, que foi ter uma sede, São João de Latrão, no ano 314. Então esse é outro tema para abordar. Se quiserem, coloquem nos comentários que eu trago a respeito disso. Mas vamos lá. Nós temos o tema hoje do nosso programa, falando de Bíblia, falando de Bíblia, vai mostrar com Bíblia.
Que aqui nós falamos com Bíblia. Programa falando de Bíblia. Apresenta falando com Bíblia. Apresentando o que a Bíblia nos apresenta, né? Então vamos lá. Se nós pegarmos aqui a Sabedoria, capítulo 1. Sabedoria, capítulo 1. Versículo 12 e 13. Está claro para nós sobre a questão das mortes. Das mortes que o sujeito procurou. Qual é a morte que Deus criou o ser humano para que ele, quando completasse seus dias, morresse? Morte natural. A chamada morte natural. Não é? Aí chegando à morte natural, pronto, foi transladado por Deus. Aí não está errado o termo Deus levou. Agora, usar o termo Deus levou para pessoas que morrem de acidentes, para pessoas que têm a própria vida, que fazem isso e aquilo, buscando a morte. Olha o que diz. Põe na tela, diretor. Sabedoria, capítulo 1, versículo 12. Coloque na tela, por favor. Não procureis a morte por uma vida desregrada. Não sejais o próprio artífice de vossa perda. Volta para mim, diretor. É Fábio que está inventando? É Fábio que está falando isso? Ou é a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura. Você está vendo aí? Não procureis a morte por uma vida desregrada. É vontade de Deus eu me embriagar, encher a cara nos bares da vida, pegar um carro e sair na contramão, correndo na contramão, matando as pessoas, bater em um poste, bater em uma árvore e morrer? Foi Deus que quis? Foi a vontade de Deus ou eu que procurei a morte por uma vida desregrada? Não, eu que enchi a cara e procurei a morte por uma vida desregrada. Então isso não é vontade de Deus. Eu trouxe esse vídeo há um ano atrás e muitos católicos cancelaram a inscrição do canal. Porque eu disse a verdade. E aqui, não importa, aqui a verdade, doa quem doer, ela tem que ser dita. Nós não estamos aqui para agradar homens, nós estamos aqui para agradar a Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9. Paulo disse, mesmo que eu pregasse para agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Olha aí. O que São Paulo disse? Muito menos eu. Tem que falar o que está escrito e dar a sua interpretação conforme a Santa Mãe Igreja ensina. Deve-se rezar por essas pessoas? Deve sim, deve. Porque pode ser que tenha se arrependido. Né? Não tenha morrido na hora, morrido minutos depois, sei lá, nem que seja 30 segundos depois, nem que seja 5 segundos depois, é o suficiente para se arrepender de seus pecados? Pode pegar um purgatório. Por isso é válido dar missa por essas pessoas. Eu me lembro quando saiu um vídeo do padre José Augusto, de quem eu serei grato eternamente por Deus ter usado ele para me tirar de vez do protestantismo. Mas ele disse alguma coisa que não é correto. Ele disse alguma coisa que não é o pensamento da igreja. Claro, a Sagrada Escritura diz: as obras da carne não herdarão o reino dos céus aqueles que foram pelas obras da carne. Está lá superstição, está lá instinto egoísta na pastoral, que vai dizer que nós entendemos que é masturbação, no adultério, na fornicação, na lascívia, ou seja, na luxúria, na idolatria, na superstição, em partidos, seitas. Claro, a Bíblia está dizendo ali que não herdarão o reino dos céus, mas está dizendo ali que também que não herdará o inferno. Quem é que prega isso? Meu professor de Bíblia, Padre Estouro. Quer dizer que entre o céu e o inferno tem o purgatório. Não está dizendo ali que vai para o inferno, está dizendo que não vai direto para o céu. Não herdarão o reino dos céus se morrer naquele estado. Mas se arrepende no último centavo estando naquilo ali. Aí eu achei assim da parte do padre José Augusto, ele pegou muito pesado, eu sei. Ele pegou falando, não é, corporalmente falando, vamos dizer assim, ele usou o termo. Mas a igreja não pode deixar de celebrar a missa do sétimo dia para quem morreu e estava em adultério. Para quem morreu bêbado no acidente. Porque a igreja tem a esperança de que ele se arrependeu nos últimos momentos. Eu acho que Dom Bosco, essa história de Dom Bosco, deveria servir para muitos. Não é? Do marido da mulher que se matou, mas que se arrependeu antes de morrer. E foi salvo, porque purgatório é salvação, meu irmão.
Então, a gente não pode ser radical demais a chegar a ser protestante. Quantos protestantes não colocaram, usando o vídeo do padre José Augusto, contra os católicos? Quando o padre José Augusto morreu em adultério, não adianta missa de sétimo dia, está no inferno. Morreu na cachaça, não adianta missa de sétimo dia, está no inferno. Se ele não se arrependeu antes da morte, agonizando, é claro que a missa não adianta para ele em si, mas para as outras almas que estão no purgatório. Então achei foi um pouco infeliz aí na sua colocação o padre José Augusto, mas ele é um sacerdote que fala a verdade. Que não tem medo de falar a verdade para denunciar o mal. Não é? E que sempre tem denunciado esses comunistas do Brasil. Pois é. Por isso foi tirado do ar, o denunciar o comunismo. Veja só, nós vemos também logo, meus irmãos, que a Sagrada Escritura, no versículo 13, põe na tela, diretor, ainda na continuação. Vamos ver, na continuação aí, põe na tela. Versículo 13 agora de Sabedoria 1. Olha aí. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Volta aqui para mim, meu diretor. Veja. O versículo 12 diz: não busqueis a morte por uma vida desregrada, pois Deus não é o autor dessa morte. A morte dos vivos não lhe dá alegria alguma. Dói no coração do Senhor quando a pessoa morre dessa maneira. Ou você acha que não? Se é a própria Bíblia Sagrada que está falando isso. Quem sou eu para contrariar a palavra de Deus? Como os protestantes contrariam a todo momento. E diz que a única regra de fé é as Escrituras. Né? Veja o tamanho da mentira, veja. A petição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Se você pegar aí, porque nós vamos ver, passando um capítulo, passando uma folha, capítulo 2, vamos ver como foi que a morte entrou no mundo. Versículo 24 diz, ó. Foi por inveja, põe na tela, diretor, capítulo 2, versículo 14 da sabedoria. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E os que pertencem ao demônio aprovarão. Volta para mim, diretor. Esse versículo aqui, muitos são usados por muitas pessoas de um modo material. Mas veja, só os que vão morrer é os que são do demônio? Não. Não. Os santos não morreram? Foram arrebatados todos vivos? Não. Morreram. São Paulo, São Pedro. São Pedro crucificado de cabeça para baixo, São Paulo decapitado. Então eles eram do demônio? Não. Aí está a má interpretação das Escrituras. Veja, outra vez. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Que morte é essa? Aquela que Jesus fala no capítulo 8 de São João, versículo 51. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Se não guardar quem guardar a minha palavra jamais verá a morte. A morte que Jesus cita. E isso aqui cita é a morte da alma. Então foi por inveja do diabo que a morte entrou com o pecado. E o pecado destrói a alma porque lança ela no inferno. O que é que diz Romanos 6:23? Isso é Romanos 6:23 ou é 3:23? Só conferir aqui. Vamos lá. Romanos. Ou é capítulo 6 ou é capítulo 3? Capítulo 6, né? Vamos ver. Capítulo 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Aqui é a explicação. Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Está falando o quê? Da morte do corpo aqui, a parte A. Morte do corpo. E a parte B? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendem? Ezequiel 33:11. Olha só. Ezequiel 33:11. Livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Coloque na tela, diretor, por favor. Dizei-lhes isto, por minha vida, oráculo do Senhor, Javé. Não me comprazo com a morte do pecador,
mas antes com sua conversão, de modo que tenhais a vida. De modo que tenhais a vida. Convertei-vos, afastai-vos do mau caminho, que seguis, aliás. Por que a vez de perecer, ó casa de Israel? Volta para mim, diretor. Aqui está. Aqui está. Porque Deus não se compraz com essa crítica de morte do capítulo 1 da sabedoria 12 e 13. 12, versículo 12. Não busqueis a morte por uma vida desregrada. Deus se compraz com esse tipo de morte. Por que todos morrem, então, fisicamente falando? Porque todos nós temos a essência do pecado. Nós pecamos. Todos somos pecadores. Entende? Por isso o batismo ele apaga o pecado original de Adão e Eva. Salmo 50, verso 7. No pecado eu nasci, minha mãe já me concebeu no pecado. Quer dizer, ali é o pecado original. Então o batismo é para remissão, é perdão desses pecados. Arrependei-se cada um de vós e sereis batizados para a remissão dos vossos pecados. Pedro diz isso na sua primeira pregação. Então, esses pecados falados ali, são os pecados de Adão e Eva. É o pecado, a culpa original. Veja, Deus está dizendo, não me alegro, não me comprazo. Tá? Quer dizer, a Bíblia está dizendo, não me comprazo. Quer dizer, não me alegro com a morte do pecador, mas antes com o quê? Com sua conversão. Ah, Jesus disse isso. A maior alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 santos que não necessitam de conversão. Veja, quando há festa no céu? Quando um pecador se converte. Quando o pecador muda de vida. Quando o pecador entrega a sua vida a Cristo, começa a se abrir para os sacramentos, começa a abrir para Cristo através dos sacramentos, a viver com radicalidade, a olhar, a fazer exame de consciência, a buscar o sacramento da confissão, a estar eucaristizado a cada santo culto da missa. Entende, meus irmãos? Nada paga isso. Isso comprais a alma, comprais o coração de Deus, como ele diz aqui, ó. Mas me comprazo sim com sua conversão, de modo que tenhais a vida. Que vida é essa? Eterna. Quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Vou ressuscitar no último dia. Então, logo, meus queridos, nós vemos que Deus que não se compraz, Deus que não se alegra, e não é da vontade dele que as pessoas busquem a morte por uma vida desregrada, logo ele se alegra com a conversão dos outros, dos que lhe buscam. Aí ele vai dizer, como disse para Marta e para Maria, não, Lázaro não morreu, só dorme. Porque morrer, ou seja, o pecador, morrer em pecado e ser condenado. Entende? A morte da alma. Jesus, quando fala nos evangelhos, ele não considera a morte física, mesmo que ela exista, o escritor do evangelho vai dizer isso, se bem que tinha morrido. Não, ele não morreu, só dorme. O escritor diz, se bem que ele tinha morrido. Ele morreu. Mas como Jesus diz que com a morte física só dormiu, quer dizer que Jesus não considera a morte do corpo. Ele ainda vai dizer em Mateus, temei aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno, no dia do juízo. Então, esse é a morte que Jesus considera a condenação, que é a segunda morte. Para nós, para Jesus só tem uma morte, é a condenação da alma. Mas para nós a segunda morte, a física e a condenação da alma. Descrito no capítulo 20 de Apocalipse. Bem, meus irmãos, para nós selarmos esse programa de hoje, falando desse tema, Deus não se compraz com a morte do pecador, nem foi do agrado de Deus a morte por uma vida desregrada. Vamos pegar o último versículo, nós já estávamos lá no capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Veja só, nós já pegamos aí o capítulo 6, versículo 23, mas o 12 diz assim, ó, 5:12 de Romanos. Põe na tela aí, diretor. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Volta para mim, Dito. Aí está. Todos que... foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. É claro que está falando da morte física, da morte da alma, mas também deixa uma pulga atrás da orelha. Como todos no Antigo Testamento não se salvavam,
mas todos não entravam no céu mesmo, porque Deus jurou, não entrarão no meu repouso, porque todos pecaram. Só que depois que Jesus morreu, desceu lá, diz Pedro, no cárcere para pregar as almas que tinha de Noé a ele, não é? Dos tempos de Noé, desde a aliança com Noé, que foi a primeira aliança. Deus fez 5 alianças com o seu povo. A primeira aliança foi com Noé. A aliança com Noé, veio a aliança com Noé, veio a aliança com Abraão, né? Depois o povo saiu com Abraão, depois veio a aliança com Moisés, depois o povo que volta do cativeiro, Deus faz uma nova aliança, que é mais uma espécie de renovação da aliança, e a nova e eterna aliança do Novo Testamento, é a última e eterna, fundada por Cristo. É o sangue, este cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Quer dizer, então nós sabemos que por um homem, Adão, entrou a morte. Todos pecaram. Né? Mas logo se nós virmos o verso 17, diz assim, não precisa colocar na tela não, diretor. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Aí está. Se pelo primeiro homem, Adão, veio o pecado, e o pecado passou a todo o gênero humano, por isso existe a morte física, logo veio a salvação da alma, por outro homem, Jesus Cristo. Por isso ele, como árvore da vida, disse, quem comer do seu fruto tem vida eterna. Veja só. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem a vida eterna e vou ressuscitar no último dia. Jesus veio como pão vivo, se ofereceu sua carne e seu sangue para nos salvar, e somos gratos eternamente. Não temos como pagar ao Senhor isso que ele fez por nós. Resgatar pelo menos a alma para não deixar se perder, já que a morte física passou ao corpo. A morte passou para todo o corpo. Não é? Porque todos pecaram em Adão. Todos pecaram em Adão, então ele passa a morte física para todos. Não é? Veja aí. Então, logo, esse programa todo especial hoje, abordando a questão de que muitos sem entender, foram muitas, me sabatinaram com essas perguntas. Irmão Fábio, aqui do meu estado, da capital, aqui de onde eu moro tem 500 quilômetros para a capital, uma irmã de Teresina, no Piauí, outros do estado de São Paulo, de Santa Catarina, do Brasil, quase o Brasil inteiro fizeram essa pergunta. Irmão Fábio, quando uma pessoa morre de acidente, é vontade de Deus? Não. Não é vontade de Deus. É vontade de Deus que ela foi criada. Nós temos algo que Deus nos fez, livre-arbítrio. Por isso nós podemos com esse pegar esse livre-arbítrio e cometer bobagem, besteiras. A vontade de Deus foi... A Bíblia diz que o homem chega a 120 anos. Antes de Noé, o homem vivia 900 e cacetada de anos, quando Matusalém foi o mais que viveu. Quase 1000 anos. Mas Deus viu que o homem, ele era pecado. Então, diminuiu para 120, diz o salmista. Então, o homem diminuiu a sua idade. Então, o homem vai se destruindo por si mesmo. Com os alimentos, o agrotóxico. Aí, nem se chama esse nome. Agrotóxico. Ah, meu Deus, não sei não. Os venenos das comidas, né? Eu sabia. Agrotóxico. A minha língua, não dá pra dizer a minha língua. Nossa, eu achava que existia alguma coisa que enrolar a minha língua, não, que nem aqueles trava-língua, né? Por exemplo, você falar bem rápido assim: o padre Pedro tem um prato de prata preto. Brincando esses trava-língua com os meninos, o padre Pedro tem um prato de prata preto. Tudo no P, né? Então, esses trava-língua. Agora eu fui falar esse nome, agrotóxico. Travou a minha língua. Bem, meus irmãos, então nós abordamos hoje falando, não é? É muito importante. Eu sei que não tem muitas visualizações, mas é de interesse católico. Até mesmo porque protestantes dizem também isso. Muitos falam isso também. Já fui das seitas, em várias seitas falam isso também. Ah, Deus levou a pessoa, morreu de acidente, morreu de não sei o quê. Não foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que é, chegando seus dias, cheio de vida, ali, parta para a glória. Certo? Deus abençoe a todos. Meta o dedo no like e até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma. Salve Maria Imaculada Virgem. Esse é o seu programa Falando de Bíblia.